Fala comigo, Potro, beleza? Olha só, segundo episódio do Red Coats chegando aqui. Teu espaço seguro para falar de Indianapolis Colts aqui no Brasil, com todo o molho que só quem é brasileiro tem. Já vou começar, eu sou o Lucas Copp e já vou começar dando um oi rapidamente aqui para os meus parceiros de bancada. Maninho, meu xará, seja muito bem-vindo, parabéns pela vitória no Clássico ontem. Valeu, brigadão. Rafa, seja bem-vindo de novo aqui ao Red Coats, a nossa casa, né? Eu não preciso falar que vocês são bem-vindos, porque também é a casa de todo mundo aqui, pô. É isso, né? Acho que talvez alguns esperavam uma semana mais agitada, mas não mudamos tanta coisa da última semana para essa em relação a Colts, né? É isso aí, a gente vai discutir muito isso hoje. Gabão, meu parceiro, boa noite. Você é o cara que vai nos dizer quem o Colts tem que buscar no draft para completar cada posição de ataque hoje, hein? Não, e boa noite, né? Pelas notícias que saíram hoje, eu estou certo de que o Colts vai ter um receiver novo assim que terminar esse draft aí. Opa, Certeza. temos o primeiro destaque da noite. Antes da gente começar aqui a É o discutir, Mitchell? quero mandar. Não sei se é ele, mas enfim, né? Boa, boa. Antes da gente começar a discutir, só quero primeiramente mandar um abraço e um feliz aniversário para o nosso parceiro André, Coutos da Massa, que está de aniversário e, obviamente, por isso não está aqui hoje, né? Ele tem coisa melhor para fazer no aniversário do que estar aqui xingando o Chris Ballard. Então, parabéns, André. Valeu, parceiro. Muita paz e saúde, que você esteja aproveitando muito esse dia. E também falar que a partir da semana que vem estaremos ao vivo para Colts Nation aqui do Brasil poder nos xingar e xingar Chris Ballard ao vivo aqui no chat no YouTube. Como é que a gente vai dividir o programa hoje, rapaziada, para você que está ouvindo aí? Primeiro bloco a gente vai conversar sobre a novela Snead, que teve capítulos agitados durante a semana e agora parece que vai acabar de um jeito bem trágico, tragicômico para o Indianapolis Colts. E no segundo bloco a gente vai analisar o elenco do Indianapolis Colts hoje, com o que a gente tem à disposição hoje, ataque, hoje a gente vai falar só de ataque, e vamos aí olhar já para algumas peças de draft que encaixariam bem no elenco de Indianapolis Colts. Mas vamos lá. Siga Red Colts Brasil no Twitter, a gente está lá. Aqui no YouTube também, já se inscreve aqui no canal. E sem mais delongas, vamos começar. Lucas, o sábado foi um dia muito agitado. A gente acordou com a Colts TT inflamada, porque a qualquer momento Snead poderia ser o nosso novo cornerback. Acabou que não aconteceu. Que saldo que tu tira de toda essa história? No fim das contas, quem é que estava mentindo, quem é que estava certo? Os Colts conversaram, não conversaram? Me conta aí, e aí já passa a bola depois pro Rafa e pro Gabão comentarem essa história. Cara, antes da gente começar, só complementar a tua frase, né? Para convidar o pessoal para acompanhar o nosso programa, porque a gente criou isso aqui, né? Nós somos todos torcedores, a gente criou isso aqui visando o programa ser destinado aos torcedores dos Colts, né? A gente sabe que tem muitos podcasts por aí que eles abordam as franquias de forma mais abrangente, né? Eles falam sobre como está funcionando a free agents de todos os times. E, de certa forma, a gente sabe que a qualidade, você vai fazer uma análise superficial sobre isso. Você não vai se aprofundar bastante como a gente está fazendo aqui. Então, é só para deixar um recado para a nação, né, coutiana, para estar fortalecendo com a gente, para estar aqui nos próximos programas, vai ser ao vivo, então eles estarem participando, mandando mensagem no chat, porque isso aqui a gente criou para eles, né? Foi a gente botou a ideia que estava ali só no texto, na prática, então é para a galera comparecer para fortalecer. É Então de vamos nós lá, para sobre o nós, né? SNID, é isso aí. E sobre o SNID, cara, seguinte, eu não acho que esteja alguém mentindo, sabe? Eu vou muito como o Destin falou, que era uma das fontes do Colts, né? Ele até mencionou, porque muita gente ficou atacando ele, que ele tinha dito que já estava praticamente tudo certo, que o Snead e o Colts já tinham acertado tudo, que faltava só a questão dos Chiefs liberarem. Eu acho que
foi a fonte que ele recebeu, né? Ele recebeu essa informação, ele passou essa informação que ele recebeu. Eu não acho que ele estava mentindo. Mas teve até a questão do Stephen, né? O Holder, que falou que não teve conversa nenhuma. Tudo começou com essa confusão entre um dizendo que não teve conversa nenhuma e o outro falando que teve, que já estava tudo acertado. Mas depois, né, quando a coisa ganhou uma proporção bem maior, o Holder falou que, na verdade, teve um papo, né? Eles chegaram a conversar, chegaram se eu não me engano, foi o Daniel Hunter, né? E o L'Jarius Sneed, né? Que o Colts estava atrás, mas que acabou que ficou dependendo se ele iria renovar com a galera que já estava aqui ou se ele ia partir para o Sneed de fato. Enfim, resumo da obra toda, ele não vem. E eu não vou ficar... acho que não sei se eu cheguei a comentar isso no Twitter. Eu não vou ficar triste porque ele não veio. Eu ficaria feliz se ele tivesse vindo. Mas eu acho que até o Gabão falou isso no programa anterior. A nossa maior necessidade, né, o nosso maior need, não é nem CB, né? É safety. Eu vejo que, no caso, para colocar um veterano, né? Seria melhor colocar um veterano ali na sala de safety. Também queria um veterano nos corners, né? Mas, enfim, é isso aí. Deixar para os meus colegas comentarem mais a respeito, que eu já me estendi bastante. Ô, Gabão, até complementando aí já essa pergunta, essa afirmação aí do Maninho, a gente pode perder o Blackmon, né? Já visitou 49ers e tal. Então, como é que você vê isso aí? Você foi um dos caras que desde o começo disse, cara, tudo bem se ele não vier, porque não é a nossa maior need, né? Como é que tu viu o fim dessa história aí? Cara, eu vi que, primeiro falando sobre o Snead, eu vi que saiu uma reportagem do Nate Atkins no IndyStar, que deu a entender que o Colts nem estava assim tão disposto a entrar nessa bid pelo Snead. Eles meio que sondaram e queriam saber o preço, né, fazendo meio que esse trabalho. E aí, quando eles viram o preço, eles só meio que desistiram, sabe? Eles não estavam muito interessados. Então eu acho que, tipo, desde o começo eu acho que não era muito o plano do Ballard. Eu acho que ele só estava meio fazendo isso por obrigação mesmo, sabe? Eu acho que não era muito a ideia dele e nunca foi a ideia dele também trazer caras de fora. É muito difícil ele fazer isso, né? Agora, o que eu acho é que se a gente perder o Blackmon, a gente vai ter um problema muito grande, cara. Porque a gente não tem safeties de calibre de starter. Nem de strong safety, nem de free safety. Ambos são muito fracos, sabe? Então a gente vai precisar trazer algum veterano para ir. Outro problema é que a gente provavelmente vai ter que adereçar a posição de cornerback no draft, né? E aí, para a gente poder pegar um cornerback e um safety no draft também, vai ficar muito carregado. Vai ser um pouco complicado, porque a gente tem outras needs, né? Que a gente vai falar mais tarde. Então, eu acho que, assim, depois do draft, nessa terceira onda, segunda onda de free agency, o Ballard vai ter que procurar alguns nomes que ainda estão no mercado, né? Eu acho que o Akello Witherspoon é um cara que poderia ajudar bastante para a gente de corner. Tem o... Não sei se é o nome do cara do Dolphins lá, era um safety do Dolphins, que eu tava com o nome na cabeça, mas eu acabei esquecendo. Mas a gente vai ter que trazer algum veterano só para compor esse elenco, porque a gente realmente não tem muitos caras de nível starter, né? Principalmente na posição de safety, eu acho. Rafa, viu você concordando com a cabeça aí quando o Gabão falou sobre o Witherspoon? Dá a tua opinião e, enfim, para a gente finalizar essa história aí, assim, já completa assim, no episódio da semana passada, a gente começou dizendo que ia tocar o pau no Ballard e acabou passando a mão na cabeça dele, né? Dizendo que, no fim das contas, não estava tão ruim assim. Depois de mais uma semana inteira onde basicamente nada aconteceu, qual que é a tua análise de Snead e aí se isso muda o que tu pensava de Ballard de uma semana atrás? Cara, com relação a free agency, não. Eu ainda sigo batendo na tecla que enquanto o Anthony Richardson não se provar, a gente não pode gastar dinheiro se a gente não sabe se a gente vai ter um quarterback decente, né? Que é o principal jogador do time.
Então, se a gente não tiver um quarterback de confiança, não tem por que ficar gastando dinheiro, sendo que o time não vai ser campeão se não tiver um quarterback. Com relação ao Snead, eu tinha um pouco de preocupação de ser um overpay. A gente estava falando de Jalen Johnson, que é um grande corner, saiu por 17 milhões ao ano. Tinha gente falando que ele queria mais de 20, e eu, honestamente, não chegaria nem perto disso. Nem perto de mais de 20 ao ano. Então, eu acho que faz sentido. Se ele quer isso, não tem por que a gente trazer. Eu acho que o Witherspoon é uma ótima opção, como o Gabão falou. Acho que tem outras necessidades em safety, talvez um Justin Simmons, um Quandre Diggs, que também estão disponíveis. Mas eu acho que o real ponto do Ballard é o quão bem ele vai draftar, né? Porque assim, a free agency a gente entende, mas ele tem que acertar no draft. Ele tem seus acertos, mas acho que a gente tem mais erros do que acertos no draft. Então, acho que a real questão vai ser o que ele vai conseguir reforçar o Colts com jovens jogadores, que, querendo ou não, sempre foi a filosofia do Colts, né? Os principais jogadores daquele título, Peyton Manning, Reggie Wayne, Robert Mathis, todos vieram via draft. Então, essa é a filosofia do Colts, só que ele precisa acertar isso. Se ele não acertar, a gente vai continuar sendo essa franquia que vai pegar no máximo 10 vitórias e vai ser eliminado no Wild Card. Continuaremos sendo o Indianapolis Colts, né? Agora que vocês já fizeram a análise séria do negócio, eu vou dar minha opinião aqui como torcedor, apenas o cara que olha de fora. Eu só vou ficar muito puto depois de toda essa história se esse cara for parar lá no Titans. E aí, porque com certeza ele vai vir jogar contra nós ainda 2 vezes no ano e vai ainda arrancar interceptação e fazer o caramba. Então, eu ficaria brabo só de ver que ele acabou indo para o rival. No fim das contas, era só a empolgação, né? Nem foi uma perda tão grande assim como vocês acabaram de falar. Rapaziada, tá morta a cobra. Ninguém fala mais de Snead aqui nesse programa. Esquece ele. Vamos rodar a vinheta e no próximo bloco a gente vai colocar o nosso elenco de ataque aqui na tela e vamos analisar posição por posição para saber aonde a gente precisa buscar peças no draft, já que o draft é o lugar onde o Indianapolis Colts busca suas peças. Roda a vinheta. Of Indianapolis wins Super Bowl 41. Bora lá então. Indianapolis Colts, elenco de ataque. Eu vou adicionar aqui na tela o nosso elenco. E aí a gente vai começar, obviamente, por QB, né? Temos Anthony Richardson, temos Joe Flacco, que foi adicionado durante o nosso programa da semana passada, e temos Sam Ehlinger. Vou inverter um pouco a ordem aqui. Rafa, você tá feliz com esse QB room? Com esse QB room? Tamo tranquilo em relação a isso? Cara, acho que era o que dava para se esperar. Como a gente falou na semana passada, algumas pessoas esperavam que talvez o QB fosse ser um QB móvel, mais do estilo do Richardson, para não ter que mudar tanto o estilo de jogo. Acabou que tentaram trazer um cara mais experiente para ajudar ele na evolução. Não sei até que ponto o Flacco vai conseguir ajudar, mas eu acho que é isso. Você precisa ter um QB reserva que você tenha um mínimo de confiança. A gente viu que o Flacco, durante a temporada regular, jogou bem no Browns, ganhou o Comeback Player of the Year. O Richardson, enquanto ele esteve saudável ali nas 4 primeiras semanas, a gente adorou o que viu dele, né? A grande questão agora é se ele vai conseguir ficar saudável, porque foi um cara que não conseguiu jogar jogos seguidos, não conseguia terminar os jogos, né? Na primeira semana ele já saiu machucado, depois ele teve o problema de concussão, depois teve a lesão que deixou ele de fora do resto da temporada. Então a questão aqui é se ele vai estar ou não disponível. Enquanto ele estiver disponível, acho que não tem muito mais o que a gente pedir desse elenco de QBs, né? De fato, né, Gabão? Essa é uma dúvida que a gente tem, que a gente vai ter até a temporada começar, mas não temos para onde fugir. Então, diante disso, diante do fato de que, cara, temos que ver se o Richardson vai ficar saudável, sim ou sim, acho que é por aí, né? Não tinha muito o que fazer na posição de quarterback e a gente nem precisa perder muito tempo aqui, né? O que tu acha?
Eu ainda preferia que fosse a gente tivesse alguém mais com o protótipo do Anthony Richardson, mas eu acho que o Joe Flacco ele vai poder ajudar nas questões mentais, e o Joe Flacco tinha um braço forte também, cara, então eu acho que ele pode ajudar o Richardson a entender melhor como é que funciona essa questão de quando você vai para o touchdown, quando você vai para o check down, a ler melhor o campo. Então eu acho que o Flaco não é todo ruim, não. Acho que esse QB1 tá legal. Estamos de acordo, Lucas? Podemos passar? Com certeza, mas aí eu discordo do Gabão nesse de todo ruim, não. Eu achei excelente. Eu achei excelente, era o cara que eu queria, porque, sinceramente, eu vejo assim, eu prefiro nem pensar que a gente vai precisar utilizar o QB backup, né? Agora, se por acaso precisar, eu prefiro que esteja um cara que passe confiança. Pelo menos o Flaco passa mais confiança para mim do que o Mitchell. E nesse quesito de um cara com as características mais parecidas com o do Richards, eu acho que a gente não vai sentir tanto, até pelo próprio exemplo do Mitchell na temporada passada. Que ele, digamos que se ele O fosse um exemplo foi pouquinho bom, melhor. Não, assim, mas eu acho que a gente pode dizer que não foi bom pelo próprio Mitchell. Mas é isso que eu ia dizer. Se ele fosse um pouquinho melhor, a gente talvez nem tivesse sentido essa falta de ter um cara com as mesmas características do Richardson. mas é que assim, o que eu acho é que não é necessariamente que o Richardson vai machucar e perder a temporada. Mas é que, por exemplo, antes dele machucar e perder a temporada, ele perdeu um jogo por concussão, que a gente jogou contra o Ravens. E aí, naquele jogo ali, a gente teve que criar um plano de jogo completamente diferente para o Mitchell entrar e conseguir jogar, entendeu? Antes do Richardson estar fora da season, era uma coisa completamente diferente. Era para ele entrar e completar alguns jogos, no máximo, ali no caso foi um, ou então entrar em algum snap que o Richardson sentiu alguma coisa. Porque essas coisas acontecem, cara. Não tem como a gente prever, a NFL é louco, sabe? Então era só por isso mesmo. Uhum. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de alguém com as mesmas características, justamente por isso, assim, se o Richardson fica um jogo fora, pô, daí você vai mudar o plano de jogo inteiro para um jogo, porque o cara que tá no banco tem características totalmente diferentes. Mas enfim, não volta mais. Também não é de todo ruim, é um cara experiente que vai poder passar muita experiência para o Richardson, e vamos torcer e rezar para que ele nem precise entrar em campo, porque no fundo é isso mesmo que a gente que a gente quer, né? Wide receivers. Temos aqui Michael Pittman Jr. Devidamente renovado, Josh Downs, que já deixa a minha opinião aqui, acho que é um cara promissor. Alec Pierce, que talvez seja a grande decepção desse corpo de wide receivers. E aí vem aquela galera feita no Madden, né? Xavier Scott, Tyreek Cleveland, o Ashton Dolin até que não, mas enfim. Terrell Bynum, Joan Winfrey. Cara, tem uns 2 ou 3 aqui que eu confesso que eu nunca tinha nem escutado o nome. Gabão, você falou, já deu spoiler aí que acho que vem o receiver no draft, meu amigo. Me dá tua análise desse wide receiver room aqui e já engata com esse teu spoiler. O que você sabe de Indianápolis? Então, saiu as notícias de que o Steichen e o Red Wayne, né, que é o positional coach de receiver, eles estavam no Pro Day lá de Texas, e eles marcaram uma entrevista com o Xavier Worthy, né, que é um receiver cotado na primeira rodada, no final da primeira rodada. O que eu acho? Isso mostra que o que o Colts vai fazer no draft depende muito do que vai estar disponível, né? Mas eu ainda acho que eles vão tentar pegar alguém para essa posição do Alec Pierce, porque eu acho que eles veem o Josh Downs, que teve uma temporada muito boa para um calouro, e o Pittman como peças sólidas. Só que o Pierce, ele é aquele cara que deveria fazer o papel de ameaça vertical, né? O cara que vai trazer uma verticalidade para o ataque,
fazer com que você tenha rotas mais no fundo do campo. Só que ele não está jogando bem, né? E não é de hoje. Tanto com drops, quanto dificuldade em vencer as rotas. Então, eu acho que o Colts vai tentar buscar alguém para a posição especificamente do Pierce. Esse cara de ser uma ameaça vertical. E nesse draft, tem muitos caras que podem fazer isso. O próprio Xavier Worthy é um desses caras, né? O Adonai Mitchell, que o Lucas falou também. Eu tenho alguns nomes, mas depende muito do que vai acontecer no draft, né? Do que a gente vai pegar na primeira rodada. Se a gente pegar na primeira rodada o Bowers, então a gente só talvez pegue receiver no terceiro dia, ou sei lá, no terceiro round. Depende muito da estratégia do Colts. Então, assim, eu acho que dependendo do que acontecer, a gente pode pegar um receiver alto ou no terceiro dia. Mas eu tenho certeza absoluta que eles vão tentar adereçar essa posição aí do Alec Pierce. Absoluta, cara. Você falou do Xavier Worthy, vale destacar que ele quebrou o recorde do 40-yard dash, né, no Combine em Indianápolis. Só que isso não diz tanta coisa, porque se a gente pegar a lista dos 10 primeiros lá do tiro de 40 jardas, não tem ninguém com muito destaque na NFL. Mas, de qualquer maneira, obviamente, é um cara muito não, tem, rápido. cara. Tem. Pode falar. Chris Johnson, não? O running back do Titans? Cara, assim, agora você vai me pegar porque o meu comentário ele vai ser sempre raso, né? Mas eu lembro de olhar a imagem, bater o olho e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui, sabe? Do sentido de, cara, não é só isso, né? E obviamente não é, mas faz sentido, mas muda, né? Eu não Mas sei, vamos lá. Pode falar. Eu não sei qual foi a posição, mas eu acredito que ele deve ser o top 3. E ele foi um dos... não. O Chris Johnson, até esse ano, ele era o top 2. Agora, com o Xavier Worthy, ele é o top 3, né? E ele foi um dos grandes running backs aí no final dos anos 2000, né? Anos 2000, 2010. Então, tem caras bons também. Menos mal, me deixa mais tranquilo em relação a isso. Rafa, continuando a falar de wide receivers aqui, principalmente dessa questão do Alec Pierce, ele vai para o terceiro ano, é isso, né? Terceiro ou quarto. E, assim, o que me parece é que nós, torcedores do Indianapolis Colts, já estamos largando a mão dele, assim, já meio que estamos desistindo do Alec Pierce. A gente tem as notas da PFF aqui para esse ano. A gente vê que o Alec Pierce está bem atrás de Pittman e de Josh Downs, mas eu queria a tua opinião sobre ele. Ainda pode dar a volta por cima? Como é que é Alec Pierce aí para ti? Cara, eu ainda não mandaria ele embora, não desistiria do Pierce ainda. Como você falou, ele vai para o terceiro ano dele ainda, ele é novo. Eu discordo um pouco do Gabão dessa questão de ameaça vertical, porque acho que foi provado várias vezes na temporada passada que ele corria rotas boas, mas ele não tinha um quarterback que conseguia acertar ele, né? Acho que isso é uma questão. O Minchel não acertava passes longos. Se você pegar a maioria dos jogos, isso depois, inclusive, viralizou no Twitter da torcida reclamando do Minchel, de diversos vídeos de rotas que o Pierce estava completamente livre e o Minchel prendia tempo demais a bola no pocket, não achava a leitura. Então, acho que talvez ele possa ter uma chance agora com o Anthony Richardson, que é um QB que a gente sabe que tem braço, ou até com o Joe Flacco, se entrar, né? Que são dois caras que acho que tem mais capacidade de se entender com o Alec Pierce nesse estilo de jogo do que o Minchel tinha. Com relação ao Xavier Worthy, ele teve um Haas muito bom. A gente sabe que o Ballard adora Haas, né? Ele não drafta jogador com Haas baixo, mas eu não sei até que ponto ele faria tanto sentido pra gente, porque o Pierce tem problemas com drop, ele também tem. Apesar de falarem que o Pro Day dele ontem foi muito bom, ele tem problemas com drop. Eu acho que ele tem um problema ele é muito rápido, mas eu acho que ele não consegue bater tanto a marcação quando é uma marcação mais física.
Então, se a marcação consegue ser um pouco mais física, colocar um pouco a mão nele, ele não consegue acompanhar tanto, ele acaba perdendo rotas assim. Não sei até que ponto o Xavier Worth conseguiria contribuir para a gente, mas acho que a gente precisa, assim, de pelo menos mais uma opção de recebedor ali seja cedo. Óbvio, acho que a preferida de todo mundo seria o Brock Bowers, até por melhorar o nosso corpo de tight end, que é fraco. Ele tem bloqueio também, o que é importante. Então, seria um cara que ia fazer muitas funções para a gente. Mas se não tiver ele disponível, eu acho que a gente tem que ir cedo. Acho que não pode deixar passar do dia 2 a oportunidade de pegar um outro recebedor para completar esse corpo, porque o Josh Downs ano passado foi um negócio ótimo, né? Ele saiu na terceira rodada, a gente conseguiu um baita negócio por ele, ele produziu muito. Então, acho que se a gente conseguir algo similar esse ano, se o Bowers não estiver lá e a gente conseguir algo similar para ajudar o Downs e o Pittman e ainda deixar o Pierce ali para essas situações de rota longa, ele também ajuda nos bloqueios, acho que esse ataque pode melhorar ainda bastante. Lucas, alguma coisa sobre o wide receivers que a gente deixou passar aqui? Cara, só assim, complementando o que o Rafa e o Gabão falaram sobre o Pierce. Eu meio que tento largar ele de mão, de não acreditar mais nele, mas também sempre me pega essa questão do quarterback, cara, que, sinceramente, não dá para avaliar ele com o Minchel. Realmente, tiveram muitas jogadas que ele fazia a rota dele em profundidade. Contra os Raiders, se eu não me engano, foi até esse vídeo que o Rafa falou, é contra os Raiders, que ele faz uma rota, o Minchel não lança para ele. Aí eles estão na sideline conversando, e acho que o Pierce reclama, né? Faz um comentário e ele diz que no próximo eu vou passar a bola para você, né? E é justamente o que ele lança e ele faz o touchdown. Então, eu tento meio que largar a mão do Pierce, mas querendo ou não, tem essa questão que, a meu ver, pesa a favor dele. Agora sim, com relação ao Ballard, cara, eu vejo ele, assim, a minha visão, eu vejo ele muito confuso. Né, eu sinto que ele tá confuso no que ele tá fazendo, eu não consigo entender. Por exemplo, eu imaginava que ele iria de acrescentar um CB veterano à secundária, e aí a gente já estava cravando aqui agora que ele ia atrás de um receiver. Ou o Bauer, se tivesse disponível, ou um wide receiver na primeira rodada, né? Mas ele não fez isso. E aí, ele vai ficar só com o Kenny Moore, com o Brent, com o Jones, são dois caras jovens, né? Só o Kenny Moore tem só ele de veterano, e ele vai ficar só com eles, ou ele vai draftar um CB, né? Porque, querendo ou não, tem uns caras muito bons aí. Mas a minha visão era essa, que ele ia, na free agency, ele ia acrescentar esse jogador para a secundária, mais veterano, e aí a gente estaria aqui tranquilo hoje falando que ele vai atrás de um receiver, ele vai atrás de alguém para dar armas para o Richardson, para municiar ele. Então eu não sei, cara, eu fico um pé atrás em achar, eu tenho até receio dele passar o Bowers, eu nem acho que ele vai cair para 15, queria, mas nem acho que ele cai. Só que eu tenho esse receio dele acabar passando o Bowers, e na cabeça dele, não, eu vou atrás de buscar esse jogador que a gente está precisando para a secundária, que todo mundo está pedindo, está implorando, eu vou pegar ele no draft. Talvez. Vai lá, Gabão. Então, como eu falei, o Colts, a gente tem muita flexibilidade nessa primeira rodada, porque a gente pode ver se o Bowers vai estar disponível. Se o Bowers não estiver disponível, a gente vai ter que ir de secundária. E, existem muitos recebedores que vão cair para o segundo round que são muito bons. Então, assim, a gente pode sair com duas needs desse time meio que preenchidas na primeira e segunda rodada. Do mesmo jeito que se a gente pegar o Bowers na primeira rodada, é automático a gente ter que draftar um DB na segunda. Então a gente vai ter que ir atrás ou de um safety ou de um corner. E aí o receiver seria no terceiro round, né? Que até linkaram a gente ao filho do Jerry Rice, né? O Brandon Rice, na terceira rodada. E assim, como eu falei, o recebedor que vai vir para o Colts vai depender muito da situação que a gente vai ter na primeira rodada. Porque se o Bowers não estiver lá, né? Que o Lucas, por exemplo, acha que ele não vai estar, eu também acho que ele não vai estar, não tem como a gente draftar um receiver na 15, cara.
infelizmente, ou vai vir um trade down ou a gente vai ter que ir de corner. Porque não vai ter nenhum receiver bom o suficiente para a gente pegar na 15, sabe? Mas estamos de acordo aqui que o Bowers estando na 15 tem que ser ele sim ou sim no-brainer. Eu acho que é a melhor pick. Ele vai deixar a torcida feliz e vai dar o melhor reforço possível, eu acho. Eu também concordo. Ainda mais quando a gente chegar agora, passar dos running backs e chegar nos tight ends, conversar sobre eles, a gente vai ver que, cara, não tem condições. Se o Bauer estiver disponível e o Ballard passar ele com essa galera que a gente tem aí hoje, sinceramente. Eu vou até Vai inverter, puxar o Lucas Maninho. Oil. Eu vou até inverter aqui. Vamos deixar o running back para a próxima. Já que a gente está falando tanto de Bowers, vamos falar desse corpo de tight ends aqui. Will Mallory, o Ogletree, Jelani Woods, Mo Alie-Cox, basicamente, né? E o Granson. Os outros dois ali, Tomlinson e Jordan Murray, sinceramente, não sei quem são. Rafa, você que quase não participou aí, faz tempo que não fala da discussão de wide receivers. Existe... Cara, não sei nem o que te perguntar, olhando. Eu tô triste olhando para essa imagem aqui, tá? Existe um mundo onde a gente não tem Bowers e mesmo assim a gente dá um jeito nesse corpo de tight ends? Cara, acho que é difícil. Acho que é bem difícil. Talvez se o Jelani Woods virar o Travis Kelce nessa temporada, porque na temporada passada ele não jogou, né? Então talvez se ele virar o Travis Kelce nessa temporada daria jeito, mas não acho que ele vai virar. Então, o Mo Alie-Cox tá contando aí ainda, porque ele ainda não, né? Eu espero que se esse cara começar a temporada no Colts, eu acho que é questão de desespero, é cap totalmente Qual que é a situação? desnecessário. Qual que é a situação contratual dele? Ele tem, acho que esse ano, acho que são 7 milhões o contrato dele, posso estar enganado, mas é um dinheiro que não faz. Não tem por que a gente gastar com um cara do nível dele. Se bem que acho que se tiver disponível, o Ballard também não ia usar, né? Mas acho o Mo Alie-Cox, todo mundo esperava já na última temporada que ele fosse embora, ele ficou e não fez nada. Acho que tem que ir. E aí você tem o Jelani Woods, que ninguém sabe, não jogou na última temporada. E aí você tem o Will Mallory e o Drew Ogletree, que acho que se você deixar ali no elenco é ok, eles vão te entregar alguma coisa, alguns bloqueios, algumas recepções, mas acho que é uma posição que você precisa de muito mais do que o que a gente tem hoje. Acho que precisa mudar e é por isso que a gente falou, né? O Bowers ele é uma arma para o Anthony Richardson que a gente precisa dar, ele ajuda no bloqueio e a torcida quer, né? Então o Ballard, acho que seria o maior acerto dele seria trazer esse cara. Eu acho que é o que realmente falta para esse ataque. Talvez um cara do estilo do Bowers e mais um recebedor, com o Anthony Richardson saudável e com a linha saudável, eu acho que seria. E com o Shane Steichen, que a gente sabe que é um absurdo como técnico, seria questão do Colts ter um ataque top 10 da liga. Existe esse mundo, Lucas, que a gente acerta as peças e vira top 10? Cara, existe. Assim, se a gente analisar friamente, o nosso ataque não é o problema hoje. Eu consigo enxergar o problema nos tight ends. Os wide receivers é até ok, mesmo o Pierce, ok. Agora, realmente, tight end, eu não sei, cara, o que é que o Cox ainda faz nesse time, cara. Sinceramente, era um dos moves que eu achava que o Ballard ia fazer, era cortar ele, cara. Não tem condições, mas esse cara não dá, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. E, sinceramente, o Bowers, assim, se a gente for olhar, né, o Manning tinha o Clark, né, ao lado dele. O Luck teve o Doyle. Então, cara, eu vejo a posição de tight end, ela muito importante pro quarterback, né? É aquela válvula ali dele que ele tem quando os wide receivers estão todos com uma boa cobertura, estão bem marcados. Então, tem esse cara de confiança. A gente vai pro Tom Brady, ele teve o Gronkowski. O Mahomes teve o Kelce. Então, se a gente quer que o Richardson seja esse cara que vai nos levar à glória de novo,
Eu não acho que vai ser sem um tight end que faça também uma função boa como um recebedor, que a gente vai conseguir. Então, eu quero muito, eu espero muito que, se por acaso o Bowers estiver disponível, o Colts não demole. Não, se ele tiver disponível e não for ele, o Rafa já falou, a gente vai lá pichar os muros do Lucas Oil. Agora, o Gabão, considerando aí que ele não vai estar disponível, que é a aposta consensual aqui, não sei se eu vou te botar numa furada aqui, mas sobre outros tight ends desse draft, tem alguma coisa interessante, alguma coisa que você já deu uma olhada, ou é ele ou nada? Eu acho que não tem, cara, é um grande drop-off. Tem o tight end de Texas também, já teve um Sanders, né, que ele lembra muito um cara que é muito querido pela torcida do Colts, que é o Eric Ebron, né? Ele é um cara que ele é um atleta muito bom, mas ele não domina muito bem os fundamentos, né, de tight end. Ele não é muito pass blocker, diferente do Bowers, né, que é um tight end completo. E esse tipo de tight end projeto, digamos assim, a gente já tá cheio, cara. O Will Mallory é um projeto de tight end que faz metade do trabalho. O Kyle Granson também é um cara que faz metade do trabalho. O Ogletree é um cara que eu até gosto um pouco, mas o cara tá envolvido com polêmica, você nem sabe se ele vai poder jogar direito, sabe? Ninguém nem sabe o que vai acontecer com o caso judicial dele lá, os problemas que ele teve. Então, assim, de projetos de tight end, a gente tem muitos, cara. Tem um monte de tight end aí. Mas um tight end de verdade a gente não tem. Então, se não tiver o Bowers, eu prefiro que vá com o Jelani Woods e ver no que dá, cara. Porque eu não acho que vale a pena você colocar mais um cara como projeto nesse grupo aí, não. Cara, Vai lá. O Ogletree, ele até teve uma sintonia boa com o Richardson, principalmente naquele jogo contra os Rams, né? Mas aí depois ele, se eu não me engano, ele teve uma lesão, ou já foi a questão do problema lá de agressão doméstica, que ele ficou um tempo meio que afastado. Eu não lembro agora se foi uma lesão ou se já foi esse problema. Mas eu achei que ele ia ser cortado. Eu achei também que por causa desse problema, a gente viu aí que retiraram as queixas, né? Não sei se retiraram ou se foi o juiz que não deu andamento na questão do processo, mas eu achei que fossem cortar ele. E o caso do Woods, eu acho que se encaixa no mesmo do Richardson. É um cara que a gente ainda, querendo ou não, tem incógnita sobre ele. Ele jogou pouco. Em 2023 ele nem entrou em campo. O pessoal até fazia piada para saber o que aconteceu com esse cara, né? Ele estava totalmente sumido. Se eu não me engano, acho que ele publica uns vídeos aí no Instagram, que já está preparado, já está treinando normalmente, mas ele ainda é essa questão dessa incógnita, não dá para depositar toda a confiança nele não ainda. Talvez esse seja o nosso grande problema, é muita incógnita para vocês entenderam, para pouco time. Vamos lá, vamos passar aqui que já falamos demais de tight ends. Running backs, temos uma solução titular, agora entramos o ano com isso definido, que é o Jonathan Taylor, mas perdemos Zach Moss, acho que até era esperado, né, pela temporada que ele fez, e aí além dele temos Trey Sermon, Evan Hull, Tyler Goodson. Rafa, o que você vê? Precisa de mais alguém ou dá pra gente ir com o Taylor e esse corpo de reservas aí? Cara, eu fiquei triste, eu gostei bastante do que o Moss entregou pra gente, principalmente quando o Taylor tava fora, né? Apesar de a gente sabia que ele tinha chance de ser pago, ele entregou muito pra gente no ano passado, ele que veio daquela troca do Nyheim Hines. Eu acho que a tendência é, né? Obviamente o Jonathan Taylor, todo mundo espera que fique saudável, que jogue a temporada inteira e que seja o Jonathan Taylor que a gente espera, né? Aquele Jonathan Taylor, principalmente do último jogo contra o Texans, que foi a única coisa que prestou praticamente, e que se não fosse o Minshew, aquele jogo dele teria levado a gente para os playoffs. E eu acho que o Evan Hull vai fazer essa função aí de ser um receiver, né? De receber.
Acho que talvez, se tiver alguma coisa sobrando num quinto round, o Colts talvez até pegue, mas eu acho que se o Taylor ficar saudável, a gente tá ok até nessa questão de running back. A gente acha que a gente tá bem ok aqui. Lucas e Gabão, se algum de vocês dois achar que a gente precisa trazer um running back 2, se manifestem, senão a gente vai seguir para OL. Eu acho que precisa, cara. Então fala. Inclusive, eu ia falar que não acho que o Colts vai pegar alguém se estiver disponível, mas eu acho que o Colts provavelmente no dia 3 vai tentar encontrar alguém, né? Eu, inclusive, vi uns mocks que estavam colocando o running back de Louisville, o Isaac Guerrero, para o Colts. Ele teve um combine muito bom. Eu não sei se ele vai estar disponível no dia 3, né? Eu também tenho um cara que eu gostaria muito, que é o Will Shipley, de Clemson. Ele lembra muito o Nyheim Hines, né? Que a gente tinha no Colts, que a gente não tem mais. E tem o Evan Hull, né? Que praticamente jogou, sei lá, um drive, 2 drives e machucou, né? E a gente não teve nem oportunidade de ver o que ele podia fazer. Ele era um cara que eu estava muito querendo ver. Mas eu acho que assim, o Colts precisa de um running back 2. A gente só tem esses caras que vieram do practice squad e o Evan Hull que não jogou, cara. Então a gente precisa pegar mais um nome aí, especialmente no dia 3 ali. Era isso que eu ia falar justamente. Falando tanto de incógnita, e o Evan Hull é mais um. Ele jogou, se eu não me engano, acho que foi 2 drives contra os Jaguars. Se machucou, acabou a temporada para ele. E um cara que eu queria, que eu até comentei também no Twitter, era o Hines, até pela função dele de retornador. Porque eu não gosto, cara, eu não curto downs retornando, eu acho ser uns... Acho que ele não aguenta tanta pancada ali para quebrar os tackles, enfim. Eu gostava muito do Hines, foi um cara que saiu baratíssimo para os Browns. Então eu acho que realmente a gente pode ser que pegue um running back aí no draft, mas eu também vejo o Hu hoje como o 2, né? O running back 2, que também é outra incógnita. 8 snaps ele jogou. Tô olhando aqui no PFF. Só Então, mais uma detalhe Vai, Rafa. dessa classe é que tem, né, não vou entrar aqui na questão de qualidade, mas quem tá vindo nessa classe é o filho do Frank Gore, né, o Frank Gore Jr., Frank Gore que jogou bem no Colts ali nos últimos anos da carreira dele, várias temporadas ali batendo as 1.000 jardas, e o filho dele tá vindo esse ano, né, a gente talvez não consiga o Marvin Harrison Jr., mas vai que sai com o Frank Gore Jr. Que sonhamos com uma coisa e saímos com outra, mas seria legal, seria divertido. O Gore era legal. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, foram esses anos aí que o Gore tava terminando aqui. Parece que eu tô lá em Indianápolis, né? Mas enfim, tava terminando a carreira nos Colts. Vamos para a linha ofensiva, e aí, cara, eu acho que vamos botar tudo de uma vez. Se vocês tiverem pontos exclusivos, lógico, mas até para a gente economizar o tempo aqui. Gabão, o que tu acha que tem de furo nessa linha ofensiva aí? O que a gente precisa endereçar logo? Eu não sei se seria um furo, mas eu acho que a gente precisa buscar alguns caras da parte interior. Tentar pegar algum guard ou algum center, porque o Ryan Kelly já está com 30, né? A gente renovou com o Danny Pinter. Ele é um bom jogador, mas ele vai vir de lesão, então não tem como a gente saber. No momento, o nosso center, digamos, reserva, eu acho que é o... Como é o nome dele? French alguma coisa. É o Wesley French. Wesley French. É o French, então, é o French. É o nosso center reserva, né? E guard também reserva. Eu não gosto muito dele, eu não acho que ele é um bom jogador, então acho que a gente precisava de alguém para disputar essa segunda posição aí dele, junto com o Danny Pinter. Então, eu queria muito que o Colts pegasse alguém nessa parte interior, no miolo da linha. Eu acho que de tackles, a gente tem o Blake Freeland e o Bernard Hyman. Apesar do Blake Freeland estar com uma nota muito baixa aí do PFF, ele é um cara que tem muito potencial, eu gosto muito dele. Então, eu vou defender ele até o fim. Enquanto ele não for cortado, eu vou estar defendendo ele. Então, eu acho que a gente
tá tranquilo nessa parte de tackle aí. Vamos lá, Maninho, que furos que tu vê aí, eu só tô destacando aqui que você vai ter que defender bastante, porque olha aí, 78, é o 78º de 81 tackles ranqueados. Não, eu concordo com o que o Gabão falou. Acho que o que eu também vejo a maior preocupação é só na posição de center. Eu acho que o French ele só faz sentido estar em campo quando o Fries também tá. Cara, baita Mas foto, enfim. né? E ele não tá aparecendo aqui, ó. Isso que eu tô achando estranho, não tá aqui nessa lista. Tá ali, ó. Ah, ele não tá como Ah, center tá aí, né? aqui, ó. Tá como guard. É porque ele tá como guard. Mas enfim, por causa da idade do Kelly, também acho que deva ser uma posição que deve estar, que o staff deve estar atento. Mas com relação aos demais, acho que tá ok. Eu gosto muito da linha ofensiva. Finalmente a gente acertou numa linha ofensiva necessária. O Rayman Lee, cara, é um monstro. Para mim, ele foi um dos melhores do time. Enfim, não tenho muito o que falar da linha ofensiva, não. Cara, eu lembro dos primeiros jogos do Raymond, mas tipo, primeiros, assim, sabe? Os 5 primeiros. Que ele foi mal, assim, tipo, bem mal. Só que desde o começo, esse foi um cara que a própria torcida, eu lembro que falava, cara, calma, tem qualidade aí, vamos dar tempo ao tempo. E ele vem se provando. Rafael, teu comentário sobre linha ofensiva aqui, pra gente passar para falar da última peça do ataque. Eu concordo que acho que a gente, no geral, está bem, novamente, se a linha ficar saudável, né? A gente sabe que o Braden Smith tem umas questões, ele jogou 10 jogos essa temporada, né? Então ele perdeu um tempo por lesão. Naquele último jogo contra o Texans, que ele estava jogando muito bem, ele se machucou também. Acho que não lembro na metade do terceiro quarto, ou já no próprio quarto, não me lembro, mas ali no final do jogo ele se machucou, e foi um problema que a gente encontrou naquele final de jogo. Então, acho que essa é uma questão. A nossa linha inteira jogou, acho que 3 jogos juntas só na última temporada, então sempre tinha alguém faltando em algum momento, e é nesse momento que é importante você ter profundidade, né? Eu acho que um nome que agradaria, seguindo, né, a filosofia do Ballard, talvez a gente tenha o Tanner Bortolini, ele é guarda de Wisconsin, acho que ele fez 9,80 no Haas, ele fez um baita combine. Acho que isso vai acabar subindo ele no draft, mas acho que talvez até daria para pegar ele num dia 3. Acredito bastante que ele sobra. Eu acho que ele consegue jogar de center e de guard, igual o French, desculpa, mas o French é horroroso. A gente sabe que o Ryan Kelly se recuperou essa temporada, né? Ele teve uns problemas pessoais, ele perdeu uma filha muito nova, então a gente sabe que a outra temporada foi uma temporada complicada para ele. Nessa temporada ele voltou a jogar bem. Então acho que a nossa linha ficando saudável, a gente tem uma das melhores linhas da NFL, top 10, eu acredito, se ficar todo mundo saudável, mas a gente precisa garantir que se tiver lesões, a gente vai conseguir manter alguma qualidade. Então acho que o draft a gente precisa talvez de 2 jogadores para ajudar essa linha. E aí, cara, a última peça que eu falei do ataque, que a gente pode citar aqui, não é jogador, mas e também é um cara que, assim, por a gente ter um head coach que é uma mente ofensiva, uma muito boa mente ofensiva, diga-se de passagem, esse cara ele acaba ficando um pouco na sombra, né? Não aparece tanto nem para o bem nem para o mal. Mas é o coordenador ofensivo, que é o Bob Cooter. Alguém tem alguma coisa para falar sobre ele ou simplesmente bota na mão do Steichen e seja o que Deus quiser? Agora eu vou deixar aberto aí, vou ver se alguém tem alguma coisa para falar. Cara, eu confio no Steichen com a minha vida, cara. Se o cara fosse o técnico do meu trabalho, eu acho que, sei lá, eu tava na Apple. Então, basicamente, poderíamos ter até uma comissão do nosso grupo ali como coordenadores ofensivos, é isso? Sim, bota um André de OC ali que ele dava um jeito, pô. Ele ensinava futebol americano pro cara. Eu concordo com o Gabão, concordo. Deixa na mão do Steichen que a melhor coisa que fizeram em 2023 foi trazer esse cara. E aí já Acho que fazendo... talvez Vai lá, Rafa, vai lá.
Só um ponto positivo que dá para citar, ele começou a carreira aqui, né, o Jim, depois ele rodou, ele foi para o Broncos, ele passou pelo Eagles, ele passou pelo Lions, então ele sempre né, então ele trabalhou com Peyton Manning, ele trabalhou com Jalen Hurts, ele trabalhou com Matthew Stafford, então acho que dentro do jogo ele não tem tanto impacto, como eles falaram, confiar 100% no Steichen, mas eu acho que ele pode ter um impacto principalmente nessa questão da evolução do Anthony Richardson. Eu acho que é um dos pontos que o Colts mais conta com ele para isso. Perfeito. E aí, para a gente fazer um link com o próximo episódio já, cara, também é uma resposta meio óbvia, mas assim, pelo que a gente conversou aqui, né, durante esses 50 minutos, mas a nossa defesa hoje, ela tem muito mais furos do que o nosso ataque. Estamos todos de acordo com isso, Gabão? Com certeza, cara. E assim, eu acho que a nossa defesa ela vai precisar de muito mais trabalho do que o nosso ataque nesse draft, cara. Porque, por exemplo, a gente estava falando de pegar um running back, pegar um cara de linha ofensiva, pegar um receiver. Todos esses caras são meio que para completar um elenco, completar um grupo que já meio que está sólido, digamos assim, mas que precisa de algum reforço desse tipo, né? Agora a defesa não. A defesa é ou a gente pega alguém ou a gente não tem um grupo. Se a gente não pegar um safety, a gente não tem um grupo de safeties, né? Se a gente não pegar um corner, provavelmente a gente vai ter um grupo de corner pouco talentoso, digamos assim. Inclusive linebacker, eu acho que linebacker a gente provavelmente vai ter que procurar alguém também, apesar da gente ter o Zé Franklin e o AJ Speed, a gente vai precisar de alguém que nessa área de linebacker. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer nesse draft aí. Destrincharemos esse assunto na semana que vem, até porque a gente vai enfrentar muitos ataques bons esse ano, né? O schedule desse ano ele é um pouco mais, eu diria, até bastante mais complicado do que do ano passado. E aí agora, para fechar de vez, eu vou perguntar para cada um de vocês, assim, ó, de se der tudo certo e se der tudo errado, tá, Rafa? Se der tudo errado, esse ataque ele pode ser bottom o quê nessa liga? E se der tudo certo, tu acha que ele pode ser top quanto nessa liga? Só para a gente entrar aqui num acordo, o que seria dar tudo errado? Seria dar tudo errado no draft? Seria nossos recebedores estarem machucados? O que a gente vai Seria considerar como todas dar essas tudo errado? dúvidas, todas essas dúvidas que a gente comentou, porque assim, estamos em consenso que existem várias incógnitas nesse ataque. Se todas essas incógnitas trouxerem respostas negativas, daria tudo errado. E aí, se der tudo certo, todo mundo voltar bem, saudável, enfim. Cara, eu acho que, novamente, tudo dando certo, todo mundo saudável e com uma peça de impacto vindo do draft, seja o Bowers, seja um outro recebedor, seja quem for, eu continuo achando que a gente tem potencial para ser top 10 da liga. A gente tem um head coach que tem uma mente ofensiva gigante, acho que um dos melhores que a gente poderia querer hoje. A gente tem um quarterback promissor, a gente tem um ótimo running back, a gente tem um corpo de receivers sólidos, digamos assim, e uma boa linha ofensiva. Então, tudo dando certo é um ataque para ser top 10 da liga e para acabar com qualquer defesa. Tudo dando errado, eu acho que a gente ainda pode ser um ataque mediano para ruim, contando novamente na questão do Steichen. Porque se a gente for ver, ano passado muita coisa deu errado, né? A gente perdeu o nosso quarterback em uma das primeiras semanas, o Tyrande, que teoricamente seria o Tyrande 1, machucou antes da temporada começar e não jogou nada. Jonathan Taylor ficou de fora do começo e depois também teve outros problemas. Então a gente teve muitos problemas e ainda assim a gente viu o ataque diversas vezes funcionando. Então, acho que ainda pode ser um ataque mediano, mesmo com tudo dando errado, mas esperamos que pelo menos a gente saia com uma peça boa desse draft e que Josh Downs continue a evoluir, Alec Pierce mostre melhora, Anthony Richardson, se Deus quiser, fique saudável e pelo menos um playoff, né? Faz tempo, tá dando saudades já. Maninho ou Gabão, o topo de vocês é mais alto, o piso é mais baixo ou vocês estão junto com o Rafa nessa aí? Não, eu concordo com o Rafa.
Eu também acho que o que tinha que dar errado já deu. Eu acho que não vamos pensar que possa piorar, porque a gente perdeu muitos jogos do Taylor, perdeu quase que a temporada todinha do Richardson. Enfim, e outro detalhe, né? Mesmo dando isso errado, a gente, por mais que alguns possam falar que a gente teve um calendário fácil, a gente pegou defesas muito boas. E com exceção de 3 jogos que foram contra os Patriots, os Panthers e infelizmente contra os Texans, foram os únicos 3 jogos que o nosso ataque não passou dos 20 pontos. E nesses 3, quando dos que ele não passou, assim, na verdade é o seguinte, quando a gente perdeu, né, foi contra os Panthers, que a gente ganhou contra os Panthers, contra os Patriots, que ele não passou dos 20 pontos, foram os 2 únicos que a gente ganhou. E aí, contra os Texans, quando ele não passa dos 20 pontos, a gente perdeu. É isso aí, Gabão. Alguma nota Eu, diferente aí? eu sou mais louco que vocês, cara. Para mim, o ataque tem potencial para ser top 1. Se tudo der certo, o ataque do Colts pode ser top 1, cara. O Steichen fez esse ataque produzir com o Minchel, ele literalmente tinha que esconder o QB. Pô. O cara tinha que fazer todo tipo de artimanha possível para o QB ser a peça menos importante do ataque. Tipo, isso não existe, cara. Se o Anthony Richardson tiver apresentações como ele teve contra o Rams, contra o Titans até, cara, para mim, sei lá, cara, com o Bowers, o ataque tem potencial de ser top 1, cara. E eu acho que isso não é nem exagero, velho. Pra mim, isso é uma realidade muito. Você pega o Jonathan Taylor de 2021, aquilo ali foi algo histórico. O cara, ele já mostrou que ele tem potencial para ser um jogador histórico. Você tem um head coach que fez o Jalen Hurts virar, sei lá, o Superman por uma temporada. Assim que ele saiu, o Jalen Hurts, o ataque do Eagles, saiu de top 3 para top 19, eu acho, uma coisa assim. Então, tipo, é bem claro que a gente tem peças muito boas. A gente tem uma linha ofensiva que, até para o PFF ali, é uma linha ofensiva top 10. Então, cara, eu acho que se o Anthony Richardson encaixar e a gente tiver mais um pass catcher de elite, eu acredito que esse ataque pode ser top 1, cara, da NFL. De verdade. Maninho, temos o primeiro corte, tá? Não precisa nem pensar muito. É daí que a gente parte para fazer os cortes desse episódio. E, cara, agradecer vocês. Passamos por todas as posições de ataque aqui. Estamos cravando 1 hora de gravação, como a gente gostaria que fosse. Vou abrir a palavra aqui para se alguém tiver mais algum comentário que a gente tenha esquecido sobre alguma coisa, algum assunto que a gente esqueceu de falar. Se não, deixe seu tchau aí, seus recados finais, para a gente voltar na semana que vem para falar de defesa. Vamos, horário aqui. Rafa, tua despedida. Acho que é isso, acho que a gente conseguiu abordar legal. Acho que no geral todo mundo concordou. Eu tô achando estranho. Eu acho que a gente está concordando muito nesses 2 primeiros episódios. Eu esperava que ia sair um pouco mais de confusão, mas tudo bem. Acho que é isso. O nosso ataque todo mundo concorda. A gente tem um potencial gigantesco para essa temporada. Vamos torcer para tudo dar certo. E semana que vem vamos falar de defesa, que acho que é o que precisa ser falado, que como o Gabão falou, acho que qualquer posição que a gente conseguir no draft, a defesa precisa. Então acho que tem muito buraco e tem muita coisa que precisa ser falada, acho que não vai ser tão simples quanto hoje. Gabão, teu recado final. A gente acabou falando muito sobre o ataque, a gente focou muito nessas posições, só que eu acho que quando a gente for falar sobre defesa, cara, talvez tenha guerra, principalmente porque eu vou tomar uma posição aqui que é bem complexa, eu já falei no grupo. Meu jogador favorito do draft está na defesa, e eu, se fosse o GM e ele estivesse disponível na 15, eu drafto ele na frente do Bowers, eu deixo a torcida louca, eu meto o Chris Ballard de deixar todo mundo bravo no Twitter se xingando, mas eu draftaria ele. Eu vou falar o nome, é o Cooper Dedin, ele é meu jogador favorito do draft, e no próximo episódio a gente vai falar muito sobre ele, porque eu vou defender ele com unhas e dentes. Boa, Lucas. Teu recado final aí, já estamos cheios de spoilers para semana que vem.
Não, tem umas takes aí que o Gabão dá que às vezes ele me convence, mas nessa daí eu não sei ainda não. Ainda vou pensar um pouco, mas eu também acho que no próximo programa vai ter mais divergências. Esse programa de hoje com um ataque, acho que não tinha muito que a gente tá discordando um do outro, porque querendo ou não, com o ataque é a posição de campo que a gente tá mais tranquilo, digamos assim, se for fazer uma comparação com a defesa. E só para finalizar, para estar reforçando, né, o convite para o torcedor do Colts, para estar fortalecendo, para estar assistindo o programa, para estar ouvindo o podcast, para a partir do próximo programa, né, que a gente vai fazer ao vivo, se der tudo certo, a gente já começa ao vivo a estarem participando, mandando mensagem no chat, tá interagindo com a gente, que a gente criou isso daqui justamente para unir todos nós, para que tenha um espaço, né, que é único, né, só tem a gente falando aqui em português, né, melhor ainda, sobre o Colts, então compareçam, fortaleçam, divulguem, compartilhem, e é isso. É isso aí, rapaziada. Finalizamos aqui com essa linda foto que um dia o Maninho postou no Twitter e eu fui obrigado a salvar. Que é isso que a gente quer pro nosso ataque, né? Anthony Richardson saudável e bem protegido, porque aí a gente sabe que ele vai poder fazer estrago na NFL em 2024. Muito obrigado para você que assistiu ou escutou até aqui. Siga mais uma vez Head Coach BR lá no Twitter. Se você está vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal. Se está escutando no Spotify também, começa a seguir o programa aí, porque esse é o seu espaço seguro para falar de Indianapolis Colts aqui no Brasil. Agradecer vocês aqui, meus parceiros de bancada. Semana que vem a gente está aqui. Gostei bastante do programa de hoje, já adianto. E é isso, está só começando e setembro sempre chega. Aquele abraço.